Bem-vindos a uma jornada fascinante pelo futuro da medicina. Hoje, vamos explorar um sistema extraordinário chamado MyDXO, que representa um marco profundo na história da inteligência artificial aplicada à saúde. Este não é apenas mais um avanço tecnológico, mas sim uma revolução na forma como diagnosticamos doenças complexas. A saúde global enfrenta uma encruzilhada crítica. Bilhões de pessoas ao redor do mundo enfrentam barreiras significativas para acessar cuidados médicos de qualidade, impulsionadas por custos crescentes e uma demanda insustentável. Neste contexto desafiador, o diagnóstico impreciso ou atrasado representa um dos maiores obstáculos à saúde pública. A inteligência artificial surgiu como uma resposta crucial, transformando-se rapidamente na nova linha de frente da medicina moderna. Vamos descobrir como a Microsoft está redefinindo o que é possível no diagnóstico médico assistido por IA. A medicina moderna enfrenta um paradoxo complexo. A especialização médica atingiu níveis extraordinários de sofisticação, mas nenhum profissional singular consegue dominar plenamente todas as áreas de especialidade. Imagine um médico generalista enfrentando um caso raro e complexo, com sintomas que não se encaixam perfeitamente em nenhum diagnóstico comum. A busca por ferramentas digitais de apoio está em crescimento exponencial. Registros mostram que mais de 50 milhões de sessões diárias relacionadas à saúde ocorrem nos produtos de consumo da Microsoft, como Bing e Copilot, demonstrando a urgência com que as pessoas buscam informações médicas confiáveis. O volume massivo de dados clínicos gerados diariamente excede a capacidade humana de processamento. A Microsoft AI, consciente deste desafio monumental, lançou um esforço dedicado à saúde do consumidor no final de 2024, liderado por uma equipe multidisciplinar de clínicos, engenheiros e cientistas de IA. Para que a IA seja verdadeiramente transformacional neste campo de alto risco, a confiança na sua performance é absolutamente fundamental. Apresentamos o Microsoft AI Diagnostic Orchestrator, ou MyDXO, a resposta da Microsoft a essa necessidade crítica. A alegação central é notavelmente ambiciosa. O MyDXO alcançou 85,5% de precisão no diagnóstico de casos complexos, uma taxa que supera em mais de 4 vezes a de um grupo de médicos experientes que atingiu apenas 20%. Esses números impressionantes foram obtidos através de um novo benchmark desenvolvido especificamente para refletir o raciocínio clínico do mundo real, não testes de múltipla escolha que favorecem a memorização. Este feito sinaliza uma mudança estratégica fundamental, liderada pelo CEO da Microsoft AI, Mustafa Suleyman. A ênfase agora é colocada na capacidade de raciocínio diagnóstico e na tomada de decisões sequenciais, uma pedra angular da prática clínica real. Os números de desempenho do MyDXO geraram cobertura significativa e generalizada, inclusive na mídia brasileira, que destacou a capacidade extraordinária da IA de diagnosticar doenças complexas de forma 4 vezes mais precisa e a um custo mais baixo do que médicos humanos. Enquanto a narrativa pública focou na superioridade da máquina, a Microsoft tem sido explícita em sua mensagem estratégica. O objetivo do MyDXO é a complementação e aumentação das capacidades dos médicos, e não a substituição. A empresa reconhece profundamente que o papel clínico do médico é muito mais amplo do que simplesmente fazer um diagnóstico. Envolve navegar pela ambiguidade clínica, fornecer cuidados holísticos, construir confiança com os pacientes e suas famílias de uma forma que a IA não está preparada para replicar. O uso da métrica de 4 vezes melhor é um poderoso catalisador de atenção e engajamento público, mas a mensagem de complementar funciona como uma estratégia necessária para mitigar preocupações sobre a substituição de empregos e manter o componente humano essencial dos cuidados de saúde. Esta abordagem equilibrada reflete uma compreensão profunda de que o futuro da medicina não é sobre máquinas versus humanos, mas sobre a sinergia entre a precisão da máquina e a empatia humana. Para avaliar o raciocínio diagnóstico de forma realista, a Microsoft criou o Sequential Diagnosis Benchmark, ou SD-Bench.
Este benchmark transforma 304 casos clínicos do renomado New England Journal of Medicine em desafios interativos e de múltiplas etapas. Estes casos são notórios por estarem entre os mais complexos e intelectualmente exigentes da medicina clínica, frequentemente requerendo a intervenção de múltiplos especialistas. Ao contrário dos testes estáticos que fornecem todas as informações de antemão, o SD-Bench exige que o agente diagnóstico aborde o caso passo a passo, começando com um breve resumo da apresentação do paciente. A partir daí, o agente deve iterativamente fazer perguntas, solicitar exames e refinar suas hipóteses diagnósticas com base nas novas informações obtidas, espelhando fielmente o raciocínio clínico do mundo real. Um componente crucial é o programa Gatekeeper, que gerencia o fluxo de informações. O Gatekeeper só libera um resultado se o agente o solicitar explicitamente, impedindo que o diagnóstico seja adivinhado pela ausência de dados. Uma dimensão inovadora é a incorporação de custos. Cada investigação solicitada incorre em um custo virtual, refletindo despesas reais de saúde, permitindo que o desempenho seja avaliado em duas métricas cruciais: precisão diagnóstica e despesa de recursos. O MyDXO é essencialmente um sistema de orquestração multi-agente, atuando como um condutor digital que coordena múltiplas etapas para atingir uma tarefa complexa. O cerne do sucesso reside na simulação de um painel virtual de médicos com diversas abordagens diagnósticas, colaborando para resolver o caso através de um mecanismo de cadeia de debate para alcançar consenso. O orquestrador atribui 5 funções clínicas distintas a um único modelo de linguagem. Primeiro, o Doutor Hypothesis, responsável por manter e atualizar continuamente a lista de diagnósticos diferenciais, empregando atualizações bayesianas explícitas para refinar estimativas de probabilidade de doenças. Segundo, o Doutor Test Chooser, que seleciona estrategicamente a próxima pergunta ou exame, visando maximizar o ganho marginal de informação diagnóstica em relação ao custo. Terceiro, o Doutor Challenger, o cético que questiona as hipóteses principais e busca ativamente explicações alternativas, mitigando o fechamento diagnóstico prematuro. Quarto, o Dr. Stewardship, o consultor econômico que monitora o custo cumulativo da investigação, garantindo custo-efetividade. E, finalmente, o Dr. Checklist, que realiza verificações de segurança e controle de qualidade. Esta arquitetura demonstra uma engenharia deliberada contra fraquezas conhecidas dos modelos de linguagem, como alucinação, superconfiança e propensão a solicitar testes desnecessários. Os resultados da avaliação no SD-Bench não apenas destacam a superioridade diagnóstica do MyDXO, mas também sua capacidade de otimizar o uso de recursos. No teste direto nos 304 casos clínicos do NEJM, o MyDXO, configurado para máxima precisão e pareado com o modelo OT3 da OpenAI, alcançou uma taxa de acerto de 85,5%. Em contraste, o grupo de comparação, composto por 21 médicos generalistas experientes dos AINA e Reino Unido, atingiu uma precisão média de apenas 20%. Os ganhos de desempenho do MyDXO demonstram que o avanço crucial está na orquestração e não apenas na capacidade do modelo subjacente. Enquanto o modelo off-the-shelf O3 alcançou cerca de 78,6% de precisão, o MyDXO elevou essa performance para 85,5%, um ganho de quase 7 pontos percentuais. Isso evidencia que a inovação não é o acesso ao conhecimento médico que o modelo já possui, mas sim a aplicação sistemática desse conhecimento através do raciocínio estruturado, crítico e colaborativo. Na sua configuração otimizada para custo, alcançando aproximadamente 80% de precisão, o MyDXO incorreu em um custo diagnóstico médio de $2.396 por caso. Isso é mais econômico do que os médicos humanos, cujo custo médio foi de cerca de $2.963, e drasticamente inferior ao do modelo O3 não orquestrado, que resultou em $7.850 por caso.
O framework de debate de agentes virtuais conseguiu cortar aproximadamente 28% dos pedidos de exames laboratoriais e de imagem, um fator crucial para a gestão de recursos em sistemas de saúde baseados em valor. Uma avaliação de nível especializado exige uma análise rigorosa das condições sob as quais o MAI-DXO alcançou seu desempenho impressionante. A superioridade de 4 vezes em relação aos médicos humanos deve ser examinada criticamente à luz das restrições impostas aos participantes humanos. Os 21 médicos experientes foram colocados em uma situação de teste de livro fechado, proibidos de acessar recursos essenciais para a prática clínica em casos complexos. Foram impedidos de consultar colegas, livros didáticos, motores de busca ou assistentes de IA. Esta é uma limitação altamente artificial que não reflete a prática clínica real, onde a consulta a recursos e a colaboração com especialistas são o padrão de cuidado para casos incomuns ou complexos. Esta restrição metodológica provavelmente resultou em uma pontuação baixa para os médicos, inflacionando a superioridade relativa da IA. Existe uma contradição inerente. A arquitetura do MAI-DXO simula explicitamente a prática de colaboração humana, enquanto a metodologia de teste proibiu essa mesma prática humana. Assim, o estudo estabelece de forma mais robusta a superioridade do raciocínio colaborativo e acesso instantâneo ao conhecimento habilitado por IA sobre a memória humana isolada. Além disso, o conjunto de dados SD-Bench é inerentemente enviesado, derivado dos casos clínicos do NEJM, que são escolhidos intencionalmente pela sua raridade, complexidade e valor educacional, representando as chamadas zebras ou condições raras, não a vasta maioria dos casos clínicos encontrados na prática diária. A tradução de uma demonstração de pesquisa bem-sucedida em uma ferramenta clínica implantável é um processo complexo que envolve múltiplos estágios de validação e aprovação regulatória. O MAI-DXO, na sua forma atual, é estritamente uma demonstração de pesquisa e não possui aprovação para uso clínico. A Microsoft está ativamente explorando os próximos passos em testes de segurança e validação clínica. Para o uso em pacientes reais, a tecnologia deve passar por testes de segurança rigorosos, validação clínica e revisões regulatórias exaustivas. A Microsoft está em negociações com sistemas hospitalares para conduzir ensaios clínicos ao vivo, nos quais o orquestrador será alimentado com dados reais de registros eletrônicos de saúde sob supervisão regulatória. O uso inicial mais provável do MAI-DXO será como uma ferramenta de segunda opinião voltada para o clínico, complementando o diagnóstico humano. Uma característica fundamental para a adoção é a explicabilidade ou auditabilidade. O sistema está sendo construído com um dashboard de explicabilidade, permitindo que os clínicos revisem o raciocínio de cada agente, atenuando o problema da caixa preta dos modelos de IA tradicionais e promovendo maior confiança. Nos Estados Unidos, ferramentas de diagnóstico por IA são regulamentadas pela FDA, como Software as a Medical Device. O MAI-DXO, com seu design agnóstico ao modelo e sistema de orquestração de múltiplos agentes, apresenta desafios regulatórios específicos. A implementação exigirá adesão estrita aos regulamentos do sistema de qualidade para gerenciar os riscos de mudanças indesejadas no desempenho do dispositivo, conhecido como Model Drift. A introdução de sistemas de diagnóstico de alta precisão, como o MAI-DXO, levanta questões éticas e legais profundas que vão além da tecnologia. Quando um sistema de diagnóstico assistido por IA contribui para um erro, a definição de responsabilidade torna-se um campo minado, envolvendo desenvolvedores, instituições e o médico que utiliza a ferramenta. Sob a legislação atual de negligência médica no EUA, a responsabilidade legal normalmente recai exclusivamente sobre o médico, independentemente da complexidade ou opacidade da recomendação da IA. O provedor de saúde continua sendo o responsável final por supervisionar as ferramentas de IA e verificar suas conclusões.
A literatura jurídica e ética destaca que o quadro regulatório atual sobre a responsabilidade médica relacionada à IA é inadequado e exige intervenção urgente. Essa falta de responsabilidade compartilhada impõe um estressor cognitivo ilegal adicional aos clínicos. Se os médicos são os únicos responsáveis por erros de IA, podem ser incentivados a rejeitar diagnósticos de IA precisos ou a solicitar excessivamente exames para confirmar a sugestão da IA. O MyDesho oferece a promessa de aliviar os médicos de parte da carga cognitiva e administrativa, permitindo-lhes dedicar mais tempo à essência da sua profissão, a interação e o cuidado com o paciente. Estudos sobre a percepção do paciente indicam uma clara preferência pelo envolvimento humano. Os pacientes preferem interagir com um médico humano, seguidos por um médico assistido por IA, sendo a interação exclusiva com a IA a menos preferida. A máxima de Francis Peabody, de 1927, continua válida. O tratamento de uma doença pode ser inteiramente impessoal. O cuidado de um paciente deve ser completamente pessoal. O MyDesho se destaca na ciência do diagnóstico, mas o médico continua sendo essencial para a arte da medicina. A sinergia ideal coloca o MyDesho como um consultor técnico de alta precisão e consciente dos custos, permitindo que o médico humano mantenha o papel central de guia empático e facilitador da decisão compartilhada. O Microsoft AI Diagnostic Orchestrator e o Sequential Diagnosis Benchmark representam um marco profundo na história da inteligência artificial médica. A conquista de 85,5% de precisão no diagnóstico de 304 casos complexos, superando em 4 vezes o desempenho de médicos humanos isolados, atesta a eficácia extraordinária da arquitetura de orquestração multiagente. O avanço não está apenas na capacidade de um modelo de linguagem acessar informações, mas na sua governança por um processo estruturado que imita o raciocínio colaborativo, iterativo e consciente dos custos clínicos. O estudo demonstra de forma convincente a capacidade da IA de fundir a amplitude e profundidade da especialização médica, superando os limites da memória e da capacidade cognitiva humanas em cenários complexos. Além disso, ao otimizar o processo de testes, o MyDesho estabeleceu um novo precedente para a entrega de cuidados de alto valor e eficiência econômica, um fator crítico para a sustentabilidade dos sistemas de saúde globais. No entanto, a transição para o impacto clínico não é imediata. A alegação de superioridade de 4 vezes é metodologicamente sensível, influenciada pelas condições restritivas impostas aos médicos humanos. Adicionalmente, o viés de seleção de casos do SD-Bench requer validação urgente em ambientes clínicos de rotina. O sucesso futuro do MyDesho depende da superação de barreiras não técnicas. Conclusão bem-sucedida de testes de segurança, navegação pelos complexos requisitos regulatórios da FDA, desenvolvimento de interfaces transparentes e auditáveis e criação de um quadro legal claro que defina a responsabilidade compartilhada. Em essência, o MyDesho é um consultor diagnóstico extraordinariamente poderoso em potencial. Seu destino não é substituir o médico, mas redefinir o que o médico é capaz de alcançar, atuando como um elemento fundamental no avanço da precisão e equidade diagnósticas em escala global. A jornada para a superinteligência médica é, fundamentalmente, uma jornada de sinergia entre a precisão da máquina e a empatia humana.